Tudo bem com vocês? Vocês já estão aí, né? Olha só, hoje eu vou comentar com vocês a respeito do. Deixa eu só arrumar aqui. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito aí do que saiu no Diário Oficial, né? Da resolução da SEDUC. Essa resolução ela é muito importante porque ela vai aí falar a respeito, primeiro, dizendo sobre os perfis, competências e habilidades requeridos dos professores de ensino fundamental e médio. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa se atentar. Por quê? Porque isso já está sendo requerido dos professores atuais. Muitos não estão aí se adaptando muito bem a essas competências e habilidades, né? Então, precisando aí buscar essas informações, não é? A segunda coisa que a gente precisa ver aqui não é só em relação à questão de. Como que eu vou dizer para você? Na questão de adaptação, não. O que mais tem pegado aí os professores, né, é que no momento em que eles estão ali dando aula, no momento em que eles estão fazendo as coisas, eles precisam ter tudo isso em mente, na verdade, né? Ele precisa ter isso assimilado. Então, é importante a gente ver que isso é uma sinalização de que aquilo que eu venho falando há bastante tempo, né, não só agora com a criação do canal, mas já no ano passado, no ano retrasado, quando nós tínhamos lá o grupo de Telegram e eu fazia vários áudios diários naquele grupo, e eu dizia, olha, o perfil do professor mudou, né? E aí algumas pessoas questionavam ali, falavam que não era bem assim e tudo mais. Esse documento é um documento que demonstra essa mudança, né? E nós vamos falar disso, tá bom? Agradeço aí a todos que votaram na enquete, né? Dizendo que queriam que eu comentasse a respeito disso. E eu talvez não faça apenas um vídeo. Hoje a gente vai dar uma passada geral aqui, mas eu vou voltar nesse assunto amanhã, por quê? Nós vamos falar aí a respeito da bibliografia, nós vamos falar a respeito de cada uma dessas habilidades e dessas competências, tá bom? E falar um pouco mais sobre esse perfil. É importante porque o concurso público para o Estado, ele não serve apenas àqueles que estão fazendo o concurso. Porque uma vez que o Estado começa a modificar ali as questões de educação, o perfil do professor, ele começa a fazer essas mudanças de forma mais firme, digamos assim, de forma mais clara, de forma mais assertiva, o que vai acontecer? O mercado todo na área de professorado muda, né? Isso está mudando lá desde 2000, conforme eu já falei em vídeos passados aí. Isso vem mudando ao longo do tempo porque era uma necessidade da educação que o aluno, que o nosso estudante, ele pudesse aí buscar e dar sentido àquilo que ele está aprendendo, né? E principalmente que ele tivesse um norte, afinal de contas, para que ele vai usar todo o conhecimento dele. E então é, o, o professor ele deixa de ser expositivo, informativo, né? Ele passa a ser dinâmico. E é aqui que a gente vai ver isso acontecendo, né? De forma bem clara, aí o Estado nos pedindo isso, tá bom? Então, é claro, né, que existem vários outros documentos. Esse daqui é o arquivo que eu enviei para vocês, né? É o arquivo da publicação do Diário Oficial. E eu separei aqui primeiro a resolução em si, tá bom? Para a gente dar uma olhada nela. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aí é a resolução, tá bom? O que diz a resolução lá, então? A SEDUC, né, resolução número 16, de 5 de 2023, dispõe sobre os perfis, competências e habilidades requeridos dos professores de ensino fundamental e médio, os referenciais bibliográficos e de legislação, que fundamentam e orientam a organização de exames, concursos e processos seletivos e dá providências correlatas. Então, aqui
o que nós vamos ver nessa resolução? O perfil, as competências e habilidades dos professores, né, o que eles estão pedindo a respeito, conforme eu já disse, as referências bibliográficas que vão ser usadas não só nesse concurso, mas aí você já pode prever que futuros concursos, tanto municipais quanto estaduais, vão buscar referências aqui. Nós estamos falando de São Paulo, o principal estado do Brasil, em todos os quesitos, na verdade, né? Mas principalmente no quesito educação, tá bom? Talvez algumas pessoas, né? Ah, eu sou fora do estado de São Paulo e eu não concordo. Pois é, mas sempre que São Paulo coloca alguma coisa, os outros estados seguem, tá bom? Então pode ter certeza que, apesar de algumas situações aí, de algumas opiniões, o que a gente vê na prática e na realidade é isso. Tá bom? Então, se você está no grupo aí, você está no grupo da PEI de São Paulo e não de São Paulo, talvez você tenha aí algumas opiniões um pouquinho diferentes, mas a gente percebe muito isso quando a gente olha para a realidade das coisas, né? Então, continuando lá para a gente ler. O secretário de Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria Pedagógica e a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, olha o que significa EFAP, né? A gente fala EFAP todos os dias e às vezes a gente não sabe o que significa, né? Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. Então, e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, considerando primeiro, o que eles vão considerar aqui antes de dar essa resolução? Primeiro, a sistematização dos requisitos mínimos que embaçam os processos seletivos e os concursos públicos dos docentes na consolidação de um ensino público democrático e de qualidade. Então, essa é a primeira coisa que eles estão considerando antes de nos passar o que ele vai passar depois, né? E segunda coisa que eles estão considerando, a importância da adoção de procedimentos operacionais de competitividade que concretizem princípios de igualdade e eficiência devidamente sintonizados com a natureza das atividades do cargo ou função docente da rede estadual de ensino, tá bom? Então, a partir disso, ele resolve. Fica aprovado o anexo integrante desta resolução, que dispõe sobre o perfil, as competências, as capacidades técnicas a serem requeridos dos integrantes do quadro de magistério, no exercício do cargo de professor de ensino fundamental e médio, bem como sobre os referenciais bibliográficos, as publicações institucionais e a legislação que versam sobre conhecimentos e capacidades mínimos em consonância com as competências exigidas para o exercício desse cargo nos concursos e processos seletivos promovidos por esta pasta. Então, esses conhecimentos e essas capacidades, ele coloca ali que são exigidos para o exercício do cargo e são conhecimentos mínimos, tá bom? Então, a gente precisa ter isso em mente. Se você já é categoria O, se você já é professor da rede, estude o EFAP de ponta a ponta. Tudo que o EFAP colocar, estude. Por quê? Porque vai cair na prova. Vou te dar o pulo do gato. Vai cair na prova. Se você já é profissional da educação, se você já está contratado, se você tem acesso ao EFAP e aos cursos do EFAP, faça os cursos do EFAP, tá bom? Os cursos estarão em consonância com tudo isso que está escrito aqui, tá bom? Tá aqui nas entrelinhas, se você perceber. Primeiro porque o secretário, à vista do que lhe apresentou o EFAP, tá bom? Então, o EFAP ele vai promover não só a questão bibliográfica, né, mas a gente percebe aqui que as competências exigidas para o exercício estão sendo lá o tempo todo visualizadas, retomadas, mostradas, enfim, trabalhadas, tá bom? Então, o EFAP é meio caminho andado aqui, tá bom?
Os requisitos acadêmicos e os atributos requeridos para o exercício de professor de ensino fundamental e médio implicam obrigatoriamente, presta atenção, implicam obrigatoriamente o domínio das competências, das habilidades, dos referenciais bibliográficos e de legislação prevista no anexo desta resolução. Então, obrigatoriamente o domínio das competências. Metade da prova tá aí, tá bom? Por quê? Porque ele vai tratar disso o tempo todo. Você, no momento, vou te dar o segundo pulo do gato aqui, você que vai fazer o concurso público. No momento em que você souber pensar com a mente do Estado, você gabarita a prova. E qual é a mente do Estado? A mente do Estado é baseada no domínio das habilidades e competências que estão sendo marteladas desde antes da BNCC. Porque antes da criação da BNCC já estava sendo discutido isso. Tá bom? Então, ó, pulo do gato para vocês, hein? Já dei 2, hein? Aqui, olha, quem não passar... Gente, vocês estão estudando aí na EFAP faz um tempinho, não estão? Estão tendo oportunidade, não estão? Poxa vida, hein? Mania de ficar pulando e já ir direto para a prova e tudo bem, passa do jeito que tiver, não preciso estar com isso na mente. Ó o balão aqui, ó. O Estado dando balão em nós, hein? Vamos continuar lá, ó. Os subsídios para o aprofundamento das capacidades, conhecimentos e atitudes requeridos. Os subsídios para o aprofundamento das capacidades, conhecimentos, atitudes requeridos nos termos dessa resolução serão propostos em curso específico para professor de ensino fundamental e médio, na organização dos processos avaliativos e nas ações formativas previstas em legislação. Quarto, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a resolução SE 52 de 2013. Tranquilinho, né? Beleza, de 2013 ia tratar lá daquele concurso de 2013. Então, vamos sair da resolução e ver os anexos. Os anexos, eu não encontrei eles separados e não tive tempo de separar para você. Então, eu vou ler do Diário Oficial mesmo, tá bom? Olha só, ele vai falar o seguinte... anexo a que se refere o artigo 1º da resolução SEDUC 16, de 5/5 de 2023. Então, olha só. Professor do ensino fundamental e médio. Princípios que orientam as ações, a ação do professor de ensino fundamental e médio. Quais são esses princípios que orientam a ação dele? Então, o primeiro é o compromisso com a educação de qualidade. Eu ouço alguns professores dizendo assim, quem fala que Paulo Freire não funcionou na educação é porque na educação nunca foi, eu escutei isso de um professor, nunca foi implantado da forma como deveria. Aí eu falei para ele assim, tudo bem, mas quem é que deveria implantar? Ele disse, o Estado. Mas não sou eu funcionário do Estado? Não sou eu colaborador do Estado? Não sou eu servidor? Então sou eu quem tem que implantar. Se eu tenho conhecimento, eu implanto, não é? Isso não era muito claro antes. Isso ficava ali nas entrelinhas, né? Óbvio, né? Se eu sou o pedreiro, né? Eu já comentei isso num outro vídeo, o engenheiro me passa uma base lá, mas quem tem a técnica seria eu, né? Então sou eu que vou aplicar, né, na obra. No máximo, o que o engenheiro faz depois é conferir se a obra está mais ou menos de acordo com o projeto. Se está de acordo, a técnica usada, né? Enfim, voltando aqui para o nosso caso aqui. Então agora ele vai deixar isso mais claro, né? Então, primeira coisa, qual o primeiro princípio que orienta a ação do professor? Compromisso com a educação de qualidade. Aí ele vai citar aqui, em outro momento eu vou comentar isso, tá bom? Por enquanto a gente vai dar uma passada geral e amanhã eu espero você aqui para a gente comentar
mais a respeito. Então, vamos lá para cima. Olha só, o professor do ensino fundamental e médio que atuará na rede estadual de educação pública de São Paulo estará enquadrado nos planos de carreira e remuneração instituídos aí. Posto isso, a evolução funcional se dará exclusivamente mediante ao seu desenvolvimento e desempenho de acordo com as respectivas trilhas da carreira. Desse modo, é essencial que o professor assuma a responsabilidade de seu autodesenvolvimento. Olha que interessante, hein? Valorizando a formação permanente para o exercício profissional e o aprimoramento da sua prática, aprimorando-se de novos conhecimentos e experiências que lhes possibilitem encontrar, criar soluções que contribuam para melhorar a qualidade das aprendizagens dos estudantes. Tá bom? EFAP. Vai por mim. Vai por mim. Vamos continuar? Então, olha só. O compromisso com a educação integral. Gente, educação integral não vai acabar. Itinerário formativo não vai acabar, tá bom? Todo mundo, faz tempo que eu falo isso, tá? Todo mundo que falar contra, todo mundo que diz que vai acabar, que a partir do segundo semestre, que a partir do ano que vem, porque o governo não teve tempo, etc, etc, etc. O que eles vão fazer é melhorar o professor. Eles não vão, eles podem melhorar a apostila, eles podem melhorar o conteúdo. Retirar, acabar, não vai, tá bom? O ensino integral não vai acabar nunca mais. O ensino integral é uma coisa que vai sendo colocada e vai, enfim. Hoje nós já falamos, por exemplo, não falamos mais escola regular. Nós falamos escola de ensino integral de tempo parcial. Parcial para quem? Para o aluno. Para o professor, não. Para o aluno. O professor vai continuar fazendo a TPC dele na escola. Tá bom? Cumprindo as 8 horas diárias de serviço na escola. Tá bom? Vai ser assim. E ponto. Não tem o que fazer. Pode ser que tenha aí alguma mudança em relação ao professor, de repente, de trabalhar meio período. Pode ser que tenha alguma coisa assim. Mas isso num futuro muito distante, que por enquanto não tem nada no horizonte que diga isso, tá bom? Então, ó, compromisso com a educação integral. Mas eu não gosto da educação integral. Não é para você o concurso, não é para você o Estado. Em algum momento, o Estado, os alunos, o sistema vai te apertar e você vai acabar sendo aí um professor infeliz, tá bom? Então, primeira coisa, compromisso com a educação integral. É a base de formação de todos os estudantes da escola estadual de ensino e consiste no trabalho pedagógico intencional. Então, tudo que é feito dentro do ensino integral é intencional, não existe nada que seja sem querer, tá bom? A gente vai comentar sobre isso aí nos próximos vídeos, então fica ligado aí. Compromisso com o desenvolvimento de competências. Primeiro, a gente tem que lembrar que você só atinge a competência à medida que você vai atingindo ali as habilidades, né? Então, o compromisso com as competências significa o seguinte: eu entendo que essa habilidade é importante para o meu aluno, eu entendo que eu preciso entregar essa habilidade para ele, e aí eu vou me desdobrar ali nas estratégias de como fazer com que aquele aluno atinja aquela habilidade. Primeiro, trabalhando as habilidades essenciais com os meus alunos, depois aprofundando ali, aí mais um a um, tá bom? Mas tem que ter compromisso com esse tipo de desenvolvimento, tá bom? Então, olha só, mais uma vez eu vou falar, tudo que está escrito aqui, se você está fazendo os cursos da EFAP, você está vendo isso sendo trabalhado com você. Então, assim, as pessoas que já estão dentro do sistema, é muito mais fácil para ela ter isso que está sendo pedido, tá bom? E aqueles que estão fora vão substituir aqueles que, apesar de já estarem, não estão fazendo da forma correta. Estão lá pulando, indo direto para avaliação, fazendo os cursos de qualquer maneira. Quem avisa, amigo é, né? Por competência, entende-se a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, prática cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Não preciso falar mais nada. Vamos para o próximo.
Compromisso com o letramento e os multiletramentos. O que isso significa? Ah, o aluno chegou para mim no 8º ano, no primeiro colegial, no primeiro do ensino médio, ó, vou revelar a minha idade, né, falando assim. No terceiro do ensino médio, ele não atingiu o letramento suficiente. Quando a gente fala em letramento, a gente não está falando só de alfabetização, né? Às vezes o aluno ele pode ser, aí vem os multiletramentos, né? Às vezes ele é alfabetizado, ele consegue ler, ele consegue entender, compreender o que está escrito, mas ele não consegue interpretar. Compreensão de texto é uma coisa, interpretação de texto é outra, né? Então, compreensão de texto quando você fala assim, Ivo viu a uva. O que está escrito no texto? Está escrito que o Ivo, uma pessoa chamada Ivo, viu uma fruta chamada uva. Então, Ivo viu a uva. Perfeito. Você é letrado, né, nas questões aí de compreensão. Mas a interpretação do texto, aí você vai olhar para o contexto e aí você descobre que dentro do contexto, uva de repente não é a fruta. De repente, aquilo ali é uma parábola, por exemplo. Né? Então, Ivo significa uma outra coisa, a uva significa uma outra coisa. Né? De repente, sei lá, dentro daquela questão ali, dizer que Ivo viu a uva é uma ironia. Né? Ele não viu, né? Então, a gente tem que ver tudo isso. E esses multiletramentos, às vezes acontece. Às vezes a pessoa entende bem uma letra de música. Às vezes ela entende bem ali o que está querendo ser dito nas entrelinhas. Mas ela não consegue escrever. Então, ela foi letrada de uma forma, mas não de outra. Né? Às vezes, ela consegue compreender desenhos de uma forma fantástica. Mas na hora de escrever, não. Mas na hora de ouvir a música, não. Mas na hora de se expressar, não. Então, é importante você ter o compromisso com letramento e multiletramentos. Professor, eu tive essa matéria, ou não tive essa matéria na faculdade, né? Por exemplo, quando eu estudei, letramento era um dos tópicos de outras matérias. Não era exatamente uma matéria. Hoje em dia, letramento é uma matéria específica. E aí é o seguinte: não tive ou eu tive, gente, corre atrás. Não lembro, corre atrás. Letramento e multiletramentos. Isso tem pego muita gente pelo calcanhar, tá bom? Compromisso com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida. Ah, agora nós viramos chefes de RH. Ouvi uma pessoa falar isso e eu falei, viramos mesmo. E a partir daí eu comecei a pregar que nós viramos chefes de RH. Por quê? Porque nós temos que ter o compromisso de apoiar o nosso estudante no projeto de vida dele. Então, como construir o projeto de vida, como que ele vai ser protagonista da própria vida, como que dentro dessa formação que ele vai ter uma formação integral para atingir aquele projeto de vida. Então veja que é algo bem mais amplo, às vezes, do que o que a gente faz na sala de aula, do que a gente fala. Né? Eu todos os dias estou ali martelando com os meus alunos, dizendo que o projeto de vida deles é importante. Eu termino de passar o conteúdo, eu falo, olha, vocês vão usar isso aqui no projeto de vida de vocês. Fulana, lembra que você queria ser médica? Ciclano, lembra que você quer fazer... Tem um rapazinho lá que quer ser mecânico, né? Eu falei assim, ó, lembra que você quer falar de mecânica, de engenharia mecânica, de carros, então olha, isso aqui vai servir para você para isso. E o tempo todo ali martelando que o projeto de vida deles é importante e que o que eu estou ensinando, o que eu estou passando ali, o que eu estou direcionando para eles buscarem, é exatamente algo que faz sentido dentro do projeto de vida deles, tá bom? Então, compromisso com a educação digital escolar. O estudante como consumidor e produtor de tecnologia. Isso é importantíssimo. Não precisa nem falar, né? A gente vai tratar disso aqui nos próximos vídeos, porque é algo assim, alguns profissionais da educação não têm a mínima intimidade com tecnologia. Né? E aí, tecnologia não é só
as questões digitais, claro, né? Você tem aí tecnologias mecânicas, você tem vários tipos de tecnologia e você tem formas de simular o pensamento computacional, forma de simular a tecnologia, ainda que de forma analógica, tá bom? Porém, se você não tem pelo menos ali a teoria, fica muito difícil você adaptar a sua aula. Fica muito difícil você ganhar esse conhecimento, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Por enquanto a gente só está dando uma visualização em tudo aqui, mas a gente já está vendo o que é que está sendo exigido do professor. Compromisso com a educação inclusiva. Sim, o professor tem que saber. Gente, eu escutei um tempo atrás aí, faz tempo já. Quando eu falo um tempo atrás, às vezes mais de 5 anos, tá? É que eu pego essas coisas e isso fica, né? Eu fico pensando depois a respeito e eu tenho um pouco de dificuldade de esquecer algumas coisas. E aí, isso foi uma coisa que me pegou. Eu falei assim, que legal, né? Que o aluno tem ali o seu professor que vai auxiliar e tudo mais, né? Que bom que esse estudante tem um professor que acompanha ele, porque ele tem ali algumas dificuldades. E aí, conversando com uma pessoa, eu não tinha uma clareza, eu tinha a formação, eu entendia uma certa ideia, mas eu tive que receber aquilo quase que por revelação divina. O que aconteceu? A pessoa olhou para mim e falou assim: o aluno é seu. Aquilo, na hora, me bateu de uma forma meio. Eu achei que a pessoa era um pouco arrogante, mas não, o aluno é seu. É você quem tem que saber Libras, é você quem tem que ser inclusivo, é você quem tem que adaptar as suas atividades. Mas eu não tenho conhecimento, busque. Quando eu entendi aquilo, porque eu já tinha noção de Libras, eu já trabalhava um pouco com essas coisas inclusivas, né? Inclusive porque eu tinha pessoas na família que necessitavam, né, de cuidados especiais. E aí eu percebia isso de alguma forma, mas eu não tinha essa clareza, né? Então o aluno é meu, o professor está ali para acompanhar ele em alguma dificuldade e tudo mais, mas sou eu quem tenho que dizer para o professor, trabalhar junto com o professor para que aquele estudante, aquela pessoa se desenvolva. Entende? Então sou eu, porque sou eu que direciono, a sala é minha. Tá bom? Compromisso com a educação inclusiva. Gente, tem um monte de gente aí que vai colocar vídeos na internet, tem um monte de gente que vai falar para você, que vai te dar teorias, tá bom? O que eu posso te dizer é o seguinte: poucos estão dentro da sala de aula fazendo o nosso trabalho. A maioria tá colocando isso. Só um minutinho que eu vou tirar o meu celular aqui. Meu celular começou a tocar aqui, me dizendo a respeito do horário. Tem algumas coisas que eu não posso perder hoje e eu tenho que fazer, então tem horários aí para cumprir, né? E aí eu já tinha colocado aqui. Mas o que eu quero colocar para você é o seguinte: poucos professores que estão na internet, que estão falando a respeito disso, que estão dizendo se é bom, se é ruim, ou que estão pedindo opinião, ou que estão falando aí sobre concurso público, estão trabalhando na rede, estão lá junto com vocês na linha de frente, tá bom? Eu posso compreender muito daquilo que vocês falam, aliás, eu posso inclusive perceber isso olhando ali na prática, porque eu estou dentro da sala de aula, tá bom? Então isso é muito importante, que você saiba, eu estou junto com você na linha de frente. Quando eu falo de teoria, quando eu falo que assim, eu estou realmente aqui ajudando você. Tá bom? Eu tô pegando aí na sua mão pra gente ir junto, porque realmente eu tenho visto coisas absurdas na internet de pessoas que nunca pisaram na sala de aula. Esses dias atrás, uma pessoa num vídeo disse assim: eu sou professor como vocês. A pessoa disse isso. Eu sou professor como vocês. Eu não estou na sala de aula, mas eu tô aqui torcendo. Ai, senhor. Enfim. Então é engraçado porque você fala, meu, se você não tá na sala de aula, desculpa, você não é professor, você é teórico, você é qualquer outra coisa. Professor sem aluno não existe, gente. Como é que um professor pode ser professor sem aluno? Não dá, né?
Tem gente que viaja na maionese. Tem o título, né? Mas não tem a prática. Né? Existem professores que não têm título e são professores. Por quê? Porque tem aluno. Oh, meu Deus do céu. Compromisso com o processo de avaliação a serviço do quê? Das aprendizagens de todos os estudantes. Então, qual é o compromisso que o professor tem que ter? Compromisso com o processo de avaliação a serviço das aprendizagens do estudante. Para que você avalia ele? Para dar uma nota ruim? Não, você avalia para que você possa corrigir a sua rota em relação ao ensino para com aquele aluno. Continuando. Vamos voltar lá no começo. Esse aqui, gente, é o arquivo que eu enviei para vocês, tá? Então, você pode acompanhar aí no arquivo que você tem. Quer ler, gente, ó, quer ler, manda pergunta para mim aqui nesse vídeo, aqui nos comentários desse vídeo. Manda perguntas. Se você quiser mandar no meu WhatsApp pessoal, não tem problema. Você tá lá no grupo, você tá no grupo, quer mandar no WhatsApp, manda. Eu não vou responder por lá, eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Você tem questões e tá no Instagram, manda as questões para mim lá no Instagram. De preferência no paysp.com.br, tá bom? Esse é o meu Instagram lá. Né? O site em breve vai estar feito, tá bom? A gente está trabalhando no site, em breve vai estar lá. Mas por enquanto, manda para mim aí as perguntas e eu vou te responder, tá bom? Se mandar nos comentários deste vídeo, é mais fácil de eu visualizar e responder no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Diante do exposto, compreende-se que construir condições favoráveis à constante melhoria do aprendizado em direção à criação e consolidação de uma cultura de altas expectativas sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes exige do profissional tarefas complexas e específicas que requerem contínuo desenvolvimento e fortalecimento de saberes e práticas próprias da profissão, relacionados à gestão de sala de aula, conhecimento pedagógico do conteúdo, ao uso das metodologias de ensino, a compreensão da importância do trabalho colaborativo entre pares e as necessidades dos seus estudantes. Tá aqui, né? Gente, a atitude do professor não pode ser uma atitude diante do aluno, tá bom? Não estou dizendo que você não pode ter opinião, não. Você pode ter opinião, conversar o que você quiser com os seus pares, com os seus professores ali. O que não é direito seu, não é seu direito desmotivar o meu trabalho. Eu tô lá na sala dos professores e você chega lá com a sua opinião na sala dos professores e você desmotiva o meu trabalho. Você não pode fazer isso, né? Mas você pode sim comentar alguma coisa comigo nesse sentido, a gente discutir meios ali para se chegar ao melhor ensino do aluno. Ah, esse aluno não vale nada. Não, peraí. Esse aluno vale muito. É futuro. Como é que nós podemos trabalhar nesse aluno? Como é que a gente pode incentivar esse aluno? Como é que a gente pode tirar esse aluno da situação em que ele se encontra, né, esse estudante, da situação em que ele está, para uma situação melhor? Como é que eu posso dar perspectiva de vida para ele? Perspectiva profissional. Como é que eu vou fazer isso? Falando mal do aluno na sala dos professores? Não! Nós precisamos criar e consolidar uma cultura de altas expectativas sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. Exige do profissional tarefas complexas e específicas que requerem o contínuo desenvolvimento e fortalecimento de saberes e práticas próprias da profissão, relacionadas à gestão de sala de aula. Olha o que eu preciso saber aí, ó. Conhecimento pedagógico do conteúdo, uso de metodologias de ensino, e isso inclui as metodologias ativas que eu estou comentando com vocês. Né? A gente está lá quase todo dia falando sobre isso no grupo e tudo mais. Gente, se você não entrou no grupo ainda, pega aí na descrição, tem o link do grupo, entra lá que vai fazer diferença na sua vida, tá bom?
Isso aqui, para mim, assim, eu que estou vendo há muitos anos essa mudança, e há muitos anos eu estou falando a respeito, desde antes do. Mais ou menos não, desde antes não, mais ou menos dali do ano 2000 em diante. Por quê? Porque a gente já via isso ali, né, borbulhando ali, né, as pessoas falando a respeito, e a gente vendo aos pouquinhos, né, o direcionamento que isso ia tomar. Quando a BNCC saiu, eu virei um evangelista da BNCC. Por quê? Porque eu sabia que não tinha volta, né? Então, gente, corre atrás, gente, corre atrás, tá bom? Não fica no caminho, não. Olha só, então você precisa ali ter esse conhecimento pedagógico, as metodologias a gente está falando o tempo todo, a compreensão da importância do trabalho colaborativo entre pares, ou seja, você vai colaborar ali, a gente está falando de interdisciplinaridade há muitos anos. Né? Desde a época do PCN, lá atrás, a gente está falando sobre isso. Trabalhar ali temas transversais que passam por outras matérias, né, e tudo mais. E, gente, agora a gente pode trabalhar junto um com o outro, né? De repente eu tenho lá uma aula, aconteceu isso essa semana, né? Que foi o Dia Internacional da Língua Portuguesa, né? O Dia Mundial da Língua Portuguesa. E aí eu tô dando aula hoje, né? O ano passado eu dava aula de língua portuguesa, esse ano eu tô dando aula de língua inglesa. Hoje eu fui lá, a gente conversou com os outros professores da área de linguagem, a professora de língua portuguesa então passou lá um vídeo, e aí assim, nós conseguimos construir ali, entre as disciplinas de linguagem, um sentido para esse dia. Fizemos ali uma exposição, os alunos trabalharam bastante, enfim. E aí as metodologias ativas demonstrando então que esse trabalho colaborativo funciona, é bom, é importante, tá bom? E você precisa ter altas expectativas sobre a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes a partir disso. Exige isso de nós, tá bom? Dúvidas? Põe aí nos comentários. Vamos continuar lá então. Metodologia de ensino, a compreensão da importância do trabalho colaborativo, as necessidades. Então, colaborativo entre os pares e as necessidades de seus estudantes. Nesse sentido, tem-se como parâmetro a matriz de competência profissional geral específica, indicadas com base nas diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica. Repito, se você tem acesso ao EFAP, faça todos os cursos, faça de verdade, assimile aquele conteúdo tem que fazer parte de você. A seguir, apresentam as competências gerais dos docentes, dos professores. Olha lá, ó. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, democrática e inclusiva. Isso significa o seguinte, que você também não pode impor sobre o aluno, você tem que respeitar a individualidade dele, tá bom? Por quê? Porque você precisa ser livre, justo, solidário, democrático e inclusivo. Tá bom? Isso inclui quem pensa diferente de você. Pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções para solucionar, organizar, planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. O que ele vai... O que a gente já pode dizer aqui, olha, você pode reclamar? Pode, venha com a solução. Pode reclamar? Pode. E a solução? O que a gente faz com isso? Tá bom? Então agora nós devemos buscar soluções. Conhecer e difundir as diversas manifestações artísticas e culturais. Ainda sobre o ponto 2 aí, ele diz assim, ó, pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade para buscar soluções para solucionar, organizar e planejar práticas pedagógicas. Tem coisas
que não são práticas pedagógicas. A gente pode reclamar? Pode, mas não para o aluno, porque o aluno não vai resolver. A gente pode reclamar? Pode, mas de repente também não para a direção, porque talvez a direção não vá resolver. Tem coisas que estão acima da prática pedagógica. E acima da prática pedagógica não nos diz respeito. O nosso quadrado é a prática pedagógica. Tá bom? Existem outras pessoas para fazerem outras coisas. O nosso foco do professor é prática pedagógica. Tá bom? E se você, de repente, não gosta de alguma prática pedagógica, é você quem está praticando. Então é você quem deve solucionar. Tá bom? É fácil, né? Quando a gente pensa com a mente do Estado, é muito mais fácil de entender. Eu já te dei 2 pulos do gato aí, hein? EFAP e pensar com a mente do Estado. Conhecer e difundir as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais. E a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural, para que o estudante possa ampliar o seu repertório cultural. Ou seja, você precisa aí, esses dias atrás, num outro vídeo, eu falei que é necessário que você exponha o estudante a novas experiências. Não tem como eu cobrar do estudante um posicionamento se ele não foi exposto, tá bom? Então, em alguns casos aí, de repente o estudante não está acostumado com uma determinada questão cultural. É necessário que você explique, que você coloque, você exponha, tá bom? Qualquer coisa, gente, você tem livre docência? Ah, eu tenho, eu escrevo, eu falo o que eu quiser, não. Você precisa dar o conteúdo que o seu pagador de salário espera que você dê. Então existe uma grade curricular para você seguir. Segundo, existe habilidades essenciais que você precisa ajudar o seu estudante a desenvolver. Quem desenvolve é o estudante, mas é você quem direciona e o ajuda sobre isso, tá bom? Então, quando eu falo aqui de você expor questões artísticas e culturais, tem que ter a ver, precisa ter a ver com aquilo que você foi contratado para fazer. Tá bom? A livre docência é assim, você pode usar a estratégia que você desejar para ensinar determinado conteúdo e determinada habilidade de ser desenvolvida no seu estudante. Tá bom? Mas você não pode usar o pretexto da livre cátedra para fazer qualquer coisa. Não dá, né? Para expor qualquer coisa ou expor coisas que não fazem parte ali do repertório. Tá bom? Então, muito cuidado nesse sentido aqui. Na hora de fazer sua prova lá, enfim. Tá bom? Tem que pensar aí um pouco mais como empregador também, né? Poxa vida. É igual. Igual outro dia eu estava comentando a respeito de livre-arbítrio, né? Então, assim, para o Kant, né, livre-arbítrio é você fazer o que você não quer, né? E exatamente, né, o professor, ele é uma pessoa que tem que exercitar o livre-arbítrio o tempo todo. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos fazer porque faz parte da profissão fazer. Simples assim, né? Mas não somos só nós, né? Todas as profissões são assim. Mas para nós parece que isso pesa um pouco mais, não sei porquê, né? Ah, mas na minha opinião, isso também não é livre-arbítrio. Eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais. Mas eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente pode fazer o que quiser com a livre cátedra. E não, né? A gente tem limite ali também. Conhecer e se apropriar de diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora, digital, para se expressar e fazer que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Eu trato muito disso aqui e eu vou fazer mais vídeos a respeito disso, no seguinte sentido: o professor é o exemplo. Né? Então, assim, o professor só consegue ensinar aquilo que está nele, aquilo que ele sabe. E muitas vezes eu não estou muito acostumado com a questão digital. A questão sonora, muitas vezes, né? Irrita.
Ah, porque o meu estudante, ele só gosta desse tipo de música, ele só gosta desse tipo de coisa, ele... Gente, pera lá, né? Então, assim, você tá ali trabalhando com um objetivo. O que você pode fazer é demonstrar para ele que existem várias vertentes ali, né, acontecendo. Mas eu preciso ampliar em mim isso também, entender da onde veio, como que isso se desenvolveu, como que chegou até aqui. Se eu concordo ou não, é outros 500, né? Se eu concordo ou não que o Brasil foi descoberto, que ele foi achado, que quem descobriu foi o Pedro Álvares Cabral, né? Outro dia eu estava explicando isso pro meu filho, né? Falei assim, quem descobriu foi o Pedro. Todo mundo já sabia, mas o Pedro não sabia. E ele descobriu. E como ele era português, então Portugal descobriu. O restante já sabia? Amém. Mas Portugal descobriu naquele momento. Então, às vezes a gente usa, né, as palavras erradas ou não precisas, e isso acontece por quê? Porque eu não tenho essa percepção da linguagem, né? E eu preciso ter. Então, gente, é assim, você pode até discordar de algumas coisas, né? Discordar da música funk, por exemplo, do funk que existe hoje aí, né? Mas é interessante você chegar pro seu aluno que gosta e falar assim: "Nossa, é interessante que lá no começo o funk era assim, daí foi se desenvolvendo. Você já estudou sobre a história do funk e aí você aproveita isso na sua aula para dar as habilidades necessárias para ele naquele contexto ali. Ao mesmo tempo, ele vai entender como é que o funk aconteceu. E aí ele vai conhecer os funks antigos, né? Será que lá no começo era do jeito que é? De repente você influencia ele também aí no gosto musical, né? De olha, determinadas palavras chulas podem ser usadas na música, mas no poema fica muito melhor se você não pôr. Se você e aí você apresenta um Chico Buarque para ele, enfim. Então um assunto vai puxando o outro, né? E para isso eu preciso sim conhecer as diferentes linguagens, né? E por aí vai, né? A gente vai discutir isso em vários outros vídeos depois, vocês vão entender melhor. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recursos pedagógicos e como ferramenta de formação para comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. Por que, que a gente precisa das tecnologias digitais de informação e comunicação? Porque daqui para frente é o que vai ter, né? Jornal impresso está acabando. Aqui na minha cidade mesmo, talvez tenha um jornal impresso só que ainda sobrevive. A maioria dos jornais impressos já estão online. Então, daqui para frente é o digital, tá bom? É a mesma coisa quando um tempo atrás aí eu dava aula também de informática, né? E aí, trabalhando a respeito de informática, um aluno falou para mim assim, professor, qual é o melhor Windows para eu ter no meu computador? Eu falei para ele, o último que saiu. Aí ele falou, mas o último que saiu, isso, aquilo, assim, assado. Eu falei, não, você perguntou qual que é o melhor Windows. O melhor é sempre o último que saiu. A melhor teoria, geralmente, é a última que saiu. O melhor estudo científico é o atual. O melhor do melhor é sempre o mais novo, né? E o que, que tem de mais novo na indústria? O que, que tem de mais novo no mercado de trabalho? O que, que tem de mais novo em tudo que você mexe aí na sua casa? Né? O que, que tem de mais novo na sua geladeira? Né? É o digital. Não tem o que fazer. Né? Então o digital é o melhor no momento. E não tem volta, gente, não tem volta. Tem muita gente, eu vejo assim, professores esperançosos, dizendo que antes era melhor, que quando era no papel era melhor, que o diário de classe era melhor. Gente, não vou falar mais, vai. Ah, não tem volta. Ah, falei. Tá bom? Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar a atualização na sua área e afins, aprimorar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então você tem que valorizar a formação permanente para o exercício profissional. Mas tem que ficar fazendo aquele monte de curso? Valorizar a formação permanente, tá bom? Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável, em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e dos outros e do planeta. A parte mais importante desse sétimo aqui, na minha opinião, é essa palavrinha direitos e a segunda palavrinha humanos, tá bom? Se está dentro do direito de forma geral, ok. Se está dentro dos direitos humanos, ok. Professor que defende pena de morte está duas vezes errado. Está fora dos direitos humanos, está fora do direito constitucional. Ah, Érico, mas você é a favor ou é contra? Desenvolver argumentos com base em fatos que respeitem e promovam os direitos humanos. Se você tiver essa cabeça a respeito dos direitos humanos, quando alguém faz alguma coisa, você não faz comentário que desrespeitem os direitos humanos. Ah, esse aluno deveria apanhar até. Não, desrespeito aos direitos humanos, não fala isso. Na hora de fazer a prova, ó, EFAP, na hora de fazer a prova, EFAP. Na hora de fazer a prova, pensar com a cabeça do Estado. Na hora de fazer a prova, direitos humanos. Essas três coisinhas aqui, ó, já vão te deixar à frente de muita gente, tá? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica, com autocrítica, capacidade de lidar com estas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. Então você tem que apreciar-se com autocrítica, né, fazendo tudo isso aí, e a capacidade de lidar com elas. E desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. O professor é o exemplo do estudante, tá bom? Exercitar empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Mais uma vez eu digo, você pode ter as suas opiniões, ok? Mas dentro do seu trabalho você precisa ser profissional. E é isso que ele está dizendo aqui. Né? Não importa se a pessoa é de esquerda, se ela é de direita, se ela é de centro, se ela é uma minoria isso, uma minoria aquilo, se ela é uma maioria assim, uma maioria assado. Tá bom? Absolutamente sem preconceito de qualquer natureza. Tá bom? Então é expor ideias, é direcionar o estudante, é demonstrar com as suas atitudes. O professor é o exemplo. O professor deve ser irrepreensível. Agir e incentivar pessoal e coletivamente. Pessoal e coletivamente. Ah, mas isso eu falei só aqui entre nós, pessoal. Ah, eu falei na frente da sala ali no momento, coletivamente. Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura de diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Perfeito. E aí vem
as competências que o professor precisa ter, tá bom? Deixa eu só analisar aqui uma coisa, porque este vídeo ficou extremamente longo, já tem 1 hora que a gente está falando. E eu vou parar esse vídeo. E vai ter um novo vídeo falando aí uma parte 2, tá bom? A respeito então das competências específicas dos profissionais, tá bom? E aí a gente vai continuar falando sobre isso, em seguida sobre a bibliografia. Lembrando que isso é uma passagem geral. Terão outros vídeos ainda essa semana a respeito de cada um desses itens, tá bom? É uma forma aí de ajudar vocês em tudo isso. E eu acredito que vai ter uma novidade aí para a semana que vem. Vamos ver, tá bom? Olha, eu achei bem interessante. Eu acho que vai dar para a gente fazer um bem bolado aí entre nós. Vocês vão gostar, tá bom? Se você gostou desse vídeo até aqui, curta, comente, compartilhe. Sobre deixar o seu joinha é o seguinte: quando você dá o joinha no vídeo, o vídeo chega para mais pessoas, tá bom? Então isso é importante para mim, principalmente, que esse conhecimento chegue ao máximo de pessoas possíveis. Por quê? Se esse conhecimento chegar ao máximo possível, nós vamos sim conseguir que pessoas que entendam esse documento, que entendam essas habilidades, essas competências, que promovam isso, chegue até a sala de aula. Pessoas que vão trabalhar junto com você, pessoas que vão estar na sala de aula junto com você. Tá bom? Se você tem amigos aí que você quer que estejam junto com você lá durante quando vocês finalmente, né, fizerem a prova, estarem lá concursados, né, com o seu cargo lá, que é um cargo que é seu, que ninguém mais vai tomar, e você quer estar com aquela pessoa, manda para ela, para que ela saiba, né, aí o que ela precisa estudar e tudo mais, tá bom? A segunda coisa, a nossa missão como professor é dar o conhecimento às pessoas, é nortear essas pessoas, é o que eu estou fazendo aqui, tá bom? E eu espero que esse trabalho seja valorizado de alguma forma. Tá? Uma das formas de valorizar o meu trabalho é quando chega no final do vídeo, não só você deixar o joinha, mas comenta alguma coisa aí, tá bom? Para eu saber que você chegou até o final, para eu saber que você gostou do conteúdo, para eu saber as suas dúvidas, principalmente as suas dúvidas, porque olha, não adianta eu tentar te ajudar aqui e de repente a sua dúvida é outra, tá bom? Então, realmente, de verdade mesmo, para valorizar o meu trabalho, chega aí, comenta alguma coisa, além de compartilhar com as pessoas que você gosta, além de deixar o joinha, comenta alguma coisa aí, tá bom? E eu vou saber se você está gostando ou não. Então eu vou ficar por aqui. Até daqui a pouquinho que eu vou começar outro vídeo e a gente vai fazer aí a parte 2, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.